número 138. Não compre móveis sem antes passar por aqui. Revimar Móveis, 2243-5340. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência e seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Dizendo que o nosso programa é ao vivo, e que, caso queira assisti-lo pela internet, se não for assinante da Tech Cable, poderá fazê-lo pelo www.tvc16.com ou pelo Facebook, na página aqui do canal. Eu queria começar o programa de hoje comentando o assunto do dia, que foi a prisão do ex-presidente Michel Temer. Quero dizer à senhora e ao senhor que, para algumas pessoas, isso não foi uma grande surpresa. Eu vou começar por um assunto que a imprensa não tocou ainda, que foi a irritação do Rodrigo Maia com o Sérgio Moro com relação ao projeto um pouco mais duro, de criminalização mais dura do Sérgio Moro. Não haveria o porquê o Rodrigo Maia ter perdido a linha ontem e ter falado o que falou, se já não tivesse sido informado da possibilidade, ele não sabia que poderia haver a prisão hoje, mas se não tivesse sido informado da possibilidade de que essa prisão viesse a ocorrer. Por quê? Moreira Franco vem a ser sogro de Rodrigo Maia. Tudo bem até aí. Só que Rodrigo Maia já desmarcou todos os compromissos de agenda hoje e, por vingança, poderá vir, não estou dizendo que vai acontecer, a prejudicar o andamento da reforma da Previdência. Essa pode ser uma consequência. Como que o presidente Jair Bolsonaro vai se posicionar com relação a isso? Se vai defender a sua base, que está aplaudindo a prisão de Michel Temer e de Moreira Franco, ou se vai contemporizar e não vai comentar a prisão de Michel Temer, é uma incógnita, porque isso vai influenciar também na reforma da Previdência, que é o assunto mais importante no frigir dos ovos. Não tem a menor importância a prisão de Michel Temer e Moreira Franco, até porque amanhã ou depois vão estar soltos. Mas o estrago já foi feito. O importante é saber os reflexos que advirão com relação à reforma da Previdência. Quanto à prisão em si, sem muitos comentários a respeito, até porque o despacho que definiu a prisão, que autorizou a prisão, é um despacho de 47 páginas do juiz Marcelo Bretas, e onde o juiz fundamentou a existência de uma organização criminosa liderada por Michel Temer. Então eu quero dizer à senhora e ao senhor que Michel Temer hoje já responde a 10 inquéritos. Não é uma grande surpresa a prisão de Michel Temer, apenas um desenrolar dos acontecimentos que a Lava Jato vem levantando os fatos, as provas e tudo mais. Não vejo como... Quer dizer, tem a importância por ser mais um ex-presidente, tem a importância por ser mais um ex-governador do Rio de Janeiro, mas não pode haver uma surpresa tão grande com relação a isso. Bom, isto comentado, eu queria trazer para cá, para o nosso município, o assunto, até porque está circulando na internet, eu tive a oportunidade de ver esse vídeo ontem, um vídeo sobre as promessas de campanha de Bernardo Rossi. E muita coisa, desculpe, e muita coisa a gente esqueceu. E esse vídeo
está trazendo à tona a memória da população com relação às promessas de campanha, como, por exemplo, a duplicação da Hermogênio Silva, a duplicação da Coronel Veiga e da Washington Luiz, como, por exemplo, a duplicação da Ponte de Correias, como a criação do Hospital da Mulher e da Criança. Ora, gente, desculpe, mas hoje eu estou um pouco gripado. Então, essas promessas todas de campanha, que não se realizaram, a ligação Bing-Quitandinha, enfim, elas estão voltando à memória do povo. E com isso, um governo que já tem um índice de rejeição muito grande, a cada dia que passa, aumenta mais o seu próprio índice de rejeição. O que faz com que em 2020 não tenhamos grandes surpresas, caso ele não venha conseguir a reeleição, não será surpresa alguma. E 2020, por conta disso, não teremos mais uma eleição polarizada, como aconteceu, uma eleição binária, como tem acontecido nos últimos pleitos. Eu vou pedir... Perdão, tá difícil. Eu vou pedir um breve intervalo, vou tomar uma água e já voltamos. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, voltamos. Eu queria pedir desculpa pela minha tosse no bloco anterior, mas realmente ficou alguma coisa presa na garganta e ficou difícil. Mas vida que segue, programa ao vivo é assim mesmo. Eu estou recebendo mais uma vez o professor Leandro Azevedo, vereador professor Leandro Azevedo, né? E vamos falar de alguns assuntos aqui da cidade muito pertinentes, que eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito do programa de hoje. Professor Leandro, boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso programa, por ter aceitado o nosso convite. E, de imediato, eu tenho certeza que a cidade gostaria de saber do andamento da CPI do Natal Imperial, que é um assunto dos mais importantes para a nossa cidade, um assunto de moralização. Então, Bernardo, na verdade, desde já agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui no seu programa. É um programa aí de quase 10 anos que conversávamos e que bastante pessoas vêm e têm credibilidade. E falar do assunto da CPI, para mim, é muito importante porque depois do Natal Imperial, naquela construção, houve muitas divergências e perguntas da população e algumas licitações com informações e preços bem acima do que a gente está acostumado
né, a perceber no mercado. E aí começaram um recolhimento do meu gabinete de documentações, de contratos, licitações e daqueles que prestaram o serviço. E a gente já tem hoje alguns indícios aí de superfaturamento. Na verdade, a CPI foi um parto para se concretizar. No início, somente 3 vereadores assinaram essa CPI. E aí, depois que viram que realmente a situação estava uma situação complicada, aí consegui mais 2 assinaturas para constituir a CPI. E aí, depois, quase todos os vereadores, na verdade, assinaram. Então, ela já foi para a 3ª reunião. E a nossa última reunião foi para poder separar os nomes das pessoas, das entidades, né? Pessoas físicas e jurídicas que vão poder nos esclarecer em alguns assuntos específicos, né, dos 3 pregões aí do nosso Natal Imperial. Né, daqueles que foram mais comentados, que foi daquele palco de quase R$300 mil, que depois teve um outro documento, que aí o palco passou a ter o valor de R$70 mil, e mais algumas divisões daquelas barracas, né, da estilo da nossa Bauer Fest que tivemos também no nosso Natal Imperial. Então, assim, a gente está muito otimista aí para esclarecer a nossa população de fato o que ocorreu nesse Natal Imperial. Que, diga-se por passagem, foi bonito, turista gostou, veio para a cidade, mas, antes de tudo, a gente tem que prevalecer e pensar na população, no dinheiro nosso de imposto que é gasto e que esse retorne da melhor maneira possível e justo para a nossa população. Uma curiosidade, eu sei a resposta, inclusive, mas eu preciso lhe questionar com relação a isso, para esclarecer a população. Qual o prazo de duração dessa CPI? Ela permite alguma prorrogação? E, do relatório final da CPI, o que acontece a partir daí? Então, na verdade, ela tem o período de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. E, ao final de tudo, é o nosso trabalho como um todo sendo levado ao MP, né, por CPI. Eu esqueci de falar, mas, na verdade, o meu gabinete, nós já fizemos todas essas denúncias encaminhadas ao MP também. Só que a força da CPI é uma coisa, né, mais complexa, mais completa, onde nós vamos ter os depoimentos, nós vamos ter mais documentos que eu não tive para apresentar essas denúncias ao MP. Então, estou bastante otimista e feliz por ser a primeira CPI aberta nesse mandato. Só explicando aos nossos telespectadores também, que isso é importante, do relatório final da CPI, caso sejam apuradas irregularidades, Sim. O Ministério Público já faz uma pronúncia de denúncia imediatamente, ou seja, já oferece denúncia imediata com relação ao relatório da CPI, baseado no relatório da CPI, e encaminha ao juiz de direito. No caso, a vara preventa para isso é a 4ª Vara Civil, com o Dr. Jorge Martins, que vai se pronunciar a respeito do relatório final e da denúncia do MP do Natal Imperial. Atitude muito louvável dos nossos vereadores e elogiável a criação dessa CPI, porque, conforme eu falei no início da primeira pergunta, é uma questão de moralidade. Vereador, temos também novidades com relação ao rotativo. Eu vou deixar o senhor comentar a respeito disso, por favor. Então, na verdade, seja uma luta nossa desde o início do nosso mandato, na verdade, por ver várias pessoas na nossa cidade sendo lesadas com a multa administrativa e, na verdade, espantando os turistas da nossa cidade, principalmente da nossa Rua Tereza, que a gente está vendo o caos, né, o descaso com a nossa Rua Tereza, os empresários indo embora, lojas fechando, desemprego na nossa cidade. E eu pude constatar em várias cidades, Bernardo, que essa multa, na verdade, ela ocorre de uma maneira justa, onde, por exemplo, Cabo Frio, você chega com o seu carro, o rapaz que é o cobrador lá, na verdade, ele não está, o controlador, e você deixa o seu carro, a partir do momento que ele chega, ele coloca uma advertência, depois você vai pagar o justo, daquele momento até o que você ficou, você vai pagar o justo por aquilo ali. Aqui em Petrópolis, você chega, você não encontra o controlador. Já teve uma denúncia minha ao Ministério Público, ao PROCON e à CPTrans, onde eu andei todas as ruas da cidade. O número de controlador e de parquímetro por vagas, ela não se cumpria no que está no contrato. E também a questão dos parquímetros em relação
a aceitar o cartão de crédito, débito, notas e o cartão também do Rio Card, que logo depois eles colocaram o cartão de crédito e débito, que também, na verdade, funciona às vezes não funciona, e aí a nossa população fica à mercê e toda hora alguém recebendo essa multa aí administrativa de R$ 42. Então isso aí pra gente é muito complicado e agora os vereadores voltaram à tona com essa discussão de novo, vai ser aberta uma comissão para apurar, mas dizer mais uma vez que este vereador já fez essas denúncias ao MP, ao PROCON e também à CPTrans. Então estão todos cientes do que está acontecendo e sempre a desculpa foi, mas esse contrato foi feito no governo anterior. E a minha resposta foi, no governo anterior eu não era vereador, eu não poderia tomar essa atitude, mas também o governo atual recebeu e nada fez e continua a mesma coisa. A propósito disso, eu sou testemunha pessoal, aquele primeiro parquímetro, aquele primeiro local de retirada de ticket, no início da Rua Tereza, perto da Via Tereza ali, eu precisei estacionar para ir no Shopping Via Tereza resolver um assunto e o parquímetro não estava funcionando. Não estava funcionando. Eu esperei 10 minutos ao lado do carro aparecer alguém para tirar o cartão para mim, o cartão de estacionamento. Realmente é uma vergonha. Com relação a essa multa, professor, eu tenho falado já há muito tempo de que essa multa ela é ilegal. Sim. Por quê? O poder de polícia, multar é um dos poderes de polícia. E o poder de polícia é privativo do executivo. É privativo da prefeitura. A prefeitura não pode transferir poder de polícia a terceiros. Eu sempre falei, é que dá muito trabalho você questionar R$40, 20 e poucos reais na justiça. Né? Mas é uma multa ilegal. Sim. Totalmente ilegal. Sim. Né? Então essas providências que o senhor está tomando, perfeito, tem mais é que acontecer mesmo, porque essa Sinal Parque é uma das vergonhas dessa cidade. Tem muitas, né? Tem muitas, mas essa é uma das. Professor, eu queria mudar um pouquinho de assunto e entrar no assunto da dupla função motorista-cobrador, porque parece que temos novidades aí. Sim. Então, na verdade, desde do ano passado, a gente vem com uma lei caminhando na Câmara, assinada, proposta por mim, assinada também pelo vereador Marcelo da Prodeficiência, Marcelo da Silveira, e a gente vem numa briga muito grande, porque a gente vem participando das greves, participando dos momentos de tristeza e de desvalorização da nossa população, enquanto as empresas da nossa cidade. E uma coisa que a gente observou desde o início do mandato e que já foi anunciado na primeira greve, as empresas começarem a comprar os micro-ônibus para poder colocar em outras linhas para exercer a dupla função neles, porque a lei vigente deixa o micro-ônibus acontecer a dupla função, que é o micro-ônibus, o mini-ônibus e o executivo. E a gente colocou uma lei na casa, que inclusive foi retirada por alguns vereadores na época que a gente quis votar, mas que agora já vai voltar à tona novamente, a ser votada, que somente no executivo seria permitida a questão da dupla função, que a gente também queria retirar, mas o executivo tem outras peculiaridades. Por quê? Até no micro-ônibus, a pessoa com deficiência, quando chega e o elevador, a acessibilidade para aqueles cadeirantes, na verdade o motorista vai ter que ser retirado do ônibus para poder subir com esse cadeirante. Quando ele está lá na frente recebendo a passagem, o ônibus está lotado, ele parou, ele não consegue observar quem está lá atrás do ônibus para poder sair. Então, assim, fora a questão de complicar mais uma vez, sobrecarregando esse profissional com a questão do troco. Então, se hoje tem uma avaria no veículo, é ele que paga. Aí, se faltar o troco, também é ele que vai pagar. Se tiver algum questionamento dentro do ônibus de intervenção que ele tiver que fazer, ele vai ter que parar. E o cobrador é de extrema importância nessa situação toda, para manobra, para pessoa com deficiência, para poder avaliar alguma coisa dentro desse veículo. Quando o veículo quebra também, é uma situação na rua, o motorista vai estar sozinho. Então, são várias questões para a segurança da população que nos faz lutar pelo fim dessa dupla função.
Então, na verdade, a nossa população, ela sabe o quanto é importante o cobrador e nós vamos lutar até o fim, até os 45 do segundo tempo, para que essa lei seja votada na casa. Tem algumas emendas que me agradou, inclusive do vereador do Fred, que escalonou, na verdade, fez um escalonamento, e a gente vai votar também, para poder, dentre 5 anos, a cada ano, um percentual desses ônibus voltarem. E a partir de agora, proibido ter. Então, também é uma coisa que não vai sacramentar tanto o empresário e vai estar ajudando a gente, haja vista que a CETRANSPETRO me colocou na Câmara que se retornar os cobradores, que eles retiraram, que foram quase 70, a passagem vai aumentar em 11 centavos. E aí foi minha pergunta, por que aumentar se eles não diminuíram em nenhum momento quando retiraram os cobradores? A passagem um ano aumentou 30 centavos, na outra aumentou 40, na outra 30, na outra 40, e eu nunca vi a diminuição da tarifa de ônibus para poder justificar isso. Não, realmente o senhor está coberto de razão. Inclusive, tem um problema que me foi falado, acho que foi na segunda ou terça-feira dessa semana ainda, uma moradora lá do Alto da Pedro Ivo, lá do Morém, e é bom, essa pergunta até vai ser interessante a resposta do vereador, porque nós temos uma boa audiência aí no Morém, um abraço ao pessoal do Morém. Temos um problema sério na Pedro Ivo. A prefeitura foi determinada a prefeitura consertar a via e havia um prazo, se não me engano, de 60 dias que o doutor Jorge Martins deu à prefeitura para consertar a via. E por conta do não conserto, os ônibus não estão subindo até lá em cima da Pedro Ivo e as pessoas estão subindo com compras, com criança, com chuva, com sol, etc. e tal. E havia sido uma determinação do juiz para que se colocasse microvans ou vans para fazer esse trajeto até a Pedro Ivo e tal, e isso não aconteceu. E parece que a prefeitura recorreu da decisão do juiz, né? E com isso não houve uma solução e a Pedro Ivo continua sem ônibus até lá em cima. O senhor sabe alguma coisa com relação a essa história? Então, na verdade, teve até um debate ontem na Câmara, que chega para nós, vereadores, e na verdade só leva cada vez mais a reforçar que a prefeitura está indo de encontro ao povo, que é uma questão que lá estava, né, teve uma ordem judicial, como já tem em vários locais. Exato. E a cidade inteira cheia de buraco, daqui a pouco não vai ter ônibus para alcançar as comunidades, haja visto que esse é um problema da cidade inteira. Então, assim, a gente vai estar buscando também essas informações para poder estar ajudando o pessoal do Morém, que realmente é uma subida, e é debaixo de sol, debaixo de chuva, com compra, com criança, idoso, pessoa com deficiência sofrendo nessa localidade. E é papel nosso de legislador, por isso que eu falo, a nossa Câmara ela tem que passar a ser mais Câmara Legislativa e deixar o Executivo andar com as próprias pernas, porque a gente está ali para poder cobrar o que é de direito da nossa população. Eu vou novamente pedir um breve intervalo e vamos falar sobre esse assunto que o senhor acabou de falar agora no próximo bloco. Fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral.
Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Direto das fazendas para nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Muito bem, voltamos. E eu vou pegar a fala final do vereador Leandro Azevedo no bloco anterior e questionar o vereador com relação a algo que eu venho percebendo, não só eu, a maioria dos petropolitanos que acompanham o trabalho da Câmara, vem percebendo nesses últimos, eu diria, desde que os suplentes assumiram as suas vagas na Câmara Municipal, a Câmara se tornou um pouco fragmentada. A chamada bancada do governo, que eu não gosto desse nome porque eu acho pejorativo, porque eu acho que não pode haver uma bancada do governo, até porque os vereadores não são governo. Em realidade, os vereadores são representantes do povo. E se eles próprios não se insurgem contra esse nome, é um problema deles, é um problema dessa chamada bancada do governo. Mas a bancada do governo encolheu, né? Esses novos que chegaram deram um gás contra aquilo que acontecia, que era um amém a todos os projetos que chegavam na Câmara com carimbo de urgência do prefeito. E tocava-se, votava-se, o prefeito ganhava todas. Agora a Câmara parece estar bastante dividida. Tem aqueles que ainda são pró-governo, tem aqueles que são contra o governo e tem aqueles que estão em cima do muro. Às vezes votam com o governo, às vezes não, dependendo da matéria, dependendo do teor, dependendo da circunstância, do momento e tudo mais, e do que eles pensam a respeito do assunto. Como é que o senhor enxerga essa situação da Câmara hoje? Então, na verdade, eu fui um vereador que sofri e sofro ainda bastante, porque eu quero ver essa resposta ainda, que desde o início do mandato vários projetos, né, meus que vão, votado e aprovado ali na casa e vai para o prefeito, é vetado, volta com veto e acompanha esse veto, e a gente fica muito triste, porque na verdade a casa ela tem que se fortalecer enquanto casa legislativa, e eu fico muito apreensivo e torcendo para que essa nova entrada aí dos vereadores suplentes possam dar um respiro à nossa Câmara e, na verdade, começar a ver o que é bom de fato para a população e aquilo ser votado quando vier um veto do prefeito para algum projeto que realmente ele seja de encontro e bom para a comunidade, mesmo aqueles que são vinculados de partidos, né, apoiar o prefeito, que também possam ser responsáveis e votar nessa matéria a favor da população, vista aí essa lei da dupla função. Então, assim, eu fico na torcida, na verdade, porque eu ainda quero ver uma lei dentro daquela casa que tenha essa comparação do que é bom para a comunidade e do que não é, para eu ver o que realmente vai figurar essa nova Constituição da Câmara dos Vereadores. Interessante isso. E uma coisa que também me chama muito a atenção é o fato do porquê que as contas do ex-prefeito Rubens Bontempo ainda não foram julgadas pela Câmara. O que está pegando, o que está amarrando esse julgamento, essa sessão que vai julgar as contas do prefeito? Até porque já há um parecer do Tribunal de Contas do Estado não aprovando essas contas. E elas estão paradas na Câmara já tem algum tempo. O senhor saberia me dizer alguma coisa a respeito disso? Então, na verdade, é uma cobrança nossa. Assim, eu mesmo fui um vereador que na última gestão eu apoiei o governo Rubens Bontempo, trabalhei, mas de maneira nenhuma eu vou me furtar de votar no que é certo. E as contas vieram realmente com peculiaridades que a gente não pode fechar os olhos.
E quando essa conta estava lá prestes a votar, teve uma ordem judicial, uma liminar, não sei, que bloqueou, e ontem foi cobrado o presidente por nós para verificar a questão dessas contas, porque está passando o tempo e ela precisa ser votada, já passou o tempo, na verdade, e é uma responsabilidade nossa de lutar pelo que é correto na nossa cidade. E se veio com coisas importantes, a gente precisa analisar para verificar de fato e votar contra se for, né, de acordo com o que veio ali. Então, assim, a gente está esperando ansiosamente, eu também, eu sou um dos que mais cobro, porque quando vier as contas do prefeito atual também eu vou olhar com critério, e a do Rubens Bom Tempo também, do último prefeito, a gente vai estar olhando da mesma forma. Na verdade, ela tem essa peculiaridade de ter uma ordem judicial nesse meio aí, mas que a gente precisa que ela venha a ser votada para a gente já tirar mais um problema da Câmara dos Vereadores. E o povo espera essa resposta. Interessante. Eu vou pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando o vereador, professor Leandro Azevedo. Professor, recentemente foi dada entrada, não sei se já foi dada entrada, mas já está sendo conversado na Câmara, a respeito dos motoboys, dos mototáxis para Petrópolis. A permissão de que se tenha mototáxi em Petrópolis. O senhor sabe alguma coisa com relação a essa situação? Poderia informar os nossos telespectadores? Então, na verdade, teve uma entrada do projeto do vereador Marcelo Lessa. Na verdade, ano passado, a gente até pensou em cogitar esse assunto também, mas aí como estava a questão do Uber e táxi e ônibus, a gente deu uma parada que estava uma carga muito grande nas nossas costas, mas na verdade o mototáxi vai ser mais um assunto polêmico na nossa cidade. Claro que as nossas comunidades, na verdade, vão gostar, porque principalmente nas comunidades esse acesso aí do mototáxi levar mais rápido, eu acho que é uma boa ideia. No centro eu vejo com outro olhar, mas vai ser um assunto de polêmica. Eu, na verdade, ainda eu estou avaliando essas questões aí, porque nem a regulamentação do Uber a gente ainda conseguiu votar na casa. E é uma situação que está se arrastando, taxista aí sendo, né, prejudicado, e, na verdade, o Uber também, de outra forma, não consegue se estabelecer no mercado. Então, tem muita coisa ainda para a gente verificar, mas é um projeto também que
que eu acho que tem que ser discutido dentro da nossa Câmara Municipal. Então está lá em andamento. Eu tive a oportunidade de ler o pré-projeto e eu fiz inclusive uma crítica construtiva ao vereador Marcelo Lessa, de que é uma lei um pouco longa e que ele detalhou demais a lei. Se tivesse enxugado, teria mais chance de uma votação mais rápida e até possivelmente de passar o projeto. Mas ali realmente vai dar muito panos para manga e muitas discussões, porque o texto é muito grande e o texto está muito detalhado. Eu faria a lei e deixaria o detalhamento para depois. Mas é uma questão de posicionamento do vereador, ele tocou dessa forma, deixa o barco correr. Professor, eu queria falar com o senhor agora um pouquinho sobre acessibilidade. Sobre esse problema que não é de agora, não é desse governo atual, é um problema que já vem há muito tempo. Os nossos idosos e deficientes têm sérios problemas aqui na cidade e eu sei que o senhor está trabalhando em cima desse assunto. Por favor, fique à vontade. Então, na verdade, eu ganhei um prêmio no início do ano passado, apesar de já trabalhar com a comunidade surda através do judô e das aulas de educação física. E eu conheci uma faixa preta, a Marcele, na verdade, que treinou um pouco comigo, mas era aluna do Ronaldo. E aí depois, quando eu entrei, as pessoas começaram a me procurar da comunidade surda e eu comecei a entrar no mundo deles de fato, Bernardo. Hoje, o nosso mandato aqui, ele é um mandato de referência de cobrança, de fiscalização pela comunidade surda. Então, eu já tive possibilidade de palestrar em Teresópolis para a Câmara e para a Prefeitura. Já tive a oportunidade de estar em universidade levando a nossa luta aqui, as nossas causas. Então, se a gente parar para perceber e começar a observar, a gente vai na UPA, não tem ninguém habilitado com Libras. A gente vai no museu, não tem ninguém para receber o surdo. A gente vai nas repartições públicas da nossa cidade, não tem ninguém para receber o surdo. Dentro das escolas, hoje nós temos a Salvador Clean e o Liceu que trabalha com surdo. E nós temos 2 intérpretes concursadas, ganhando a metade do que é previsto no piso e trabalhando de uma forma que não contempla a legislação delas, que é o revezamento de 20 minutos, para poder não ocasionar as questões de doenças. Então, outra coisa importante, o surdo quer retirar a carteira de motorista dele. Petrópolis esquece. Nenhuma autoescola hoje aqui é acessível. Não tem o intérprete ou o material legendado para o surdo chegar ali e realizar as suas disciplinas e receber a carteira de motorista. Tem que ir lá para Duque de Caxias, Rio de Janeiro, para poder exercer. Você vai num cinema da nossa cidade, chega lá, cadê o filme legendado? Na maioria das vezes é só no último horário. Aí um adolescente quer ver alguma coisa, como que ele vai se deslocar no último horário? Então, assim, são várias questões importantes, desde o intérprete de Libras à comunidade surda, que a gente vem batalhando. A gente fez uma indicação legislativa para que todas as turmas da nossa cidade tivessem Libras na escola, porque, na verdade, se a gente já tivesse essa matéria obrigatória, a gente já ia incluir naturalmente o surdo na nossa sociedade, aprendendo um pouco o básico de Libras. Porque hoje nós temos mais de 10 mil pessoas na cidade com algum problema de auditivo. Então, assim, a gente passa por surdo toda hora e às vezes eles ficam excluídos de todas essas atividades. E pior ainda, eu tive lá uma surda, grávida, e aí ela comentando pra gente, falando que chega no médico para poder falar alguma coisa do filho. Ela não consegue porque o médico não entende e, de certa forma, ela se sente negligenciando a função dela de mãe, porque, na maioria das vezes, ela não consegue passar, principalmente quando está passando mal, rapidamente a situação delas. Aí eles têm que ficar escrevendo, têm que ficar passando mensagem no celular. Então, a acessibilidade já é lei há muitos anos e os nossos estabelecimentos em Petrópolis, inclusive a nossa Câmara, e é uma luta lá, negligencia isso aí. Hoje a gente tem uma intérprete de Libras que passa nas nossas transmissões, né, fazendo essa tradução, que já é importante, mas a gente também precisa de alguém na casa para poder recebê-los quando eles chegam. A gente está com um projeto lá e o nosso presidente já se mostrou bem
positivo em relação a isso. Tomara que dê certo e a gente possa começar dentro da nossa casa, que é a casa de leis, de propor leis e fiscalizar, que eu acho que é importante. Então, a comunidade surda está sofrendo na nossa cidade, demais. Conforme o senhor mesmo falou, não é um problema de agora, Não. mas é um problema que requer um olhar mais acurado, um olhar mais carinhoso, porque realmente isso é um problema sério. Eu brinco muitas vezes, mas eu brinco falando sério, de que aqui é uma cidade onde se criam dificuldades para se vender facilidades. Aliás, não é só aqui. Em muitos municípios também é assim, em muitas cidades também é assim. E uma lei, se não me engano, do vereador Marcelo da Silveira, Marcelo da Prodeficientes, obriga estabelecimentos comerciais a terem um bombeiro civil como funcionário, como prestador de serviços e tudo mais, criando mais uma dívida, mais um encargo, mais um peso ao comércio de Petrópolis, que já é extremamente sofrido. Eu digo o seguinte, para ajudar uma classe de bombeiros civis, algo em torno de 100 pessoas, vai se prejudicar mais uma vez o comércio em Petrópolis. Qual seria o seu comentário a respeito disso, vereador? Bernardo, eu entendo que nesse momento é um momento, como você falou, de difícil, né? O poder executivo, as nossas empresas, os nossos comércios da cidade poder estar avaliando essa questão, mas eu sou uma pessoa que realmente eu sou bem positiva a esse projeto, porque na verdade um shopping, essas comércios maiores, na verdade quando se acontece um problema que poderia ser evitado, o gasto vai ser muito maior e às vezes com vida do que pagar um bombeiro civil. Mas isso tem que ser avaliado nesse momento, que realmente os comércios da nossa cidade eles estão fechando as portas. A Rua Tereza a gente vê, shoppings às vezes abrem e fecham. Então assim, a gente tem que ter um planejamento para isso. Mas a função do bombeiro civil em si, ela é importantíssima para a nossa cidade. Haja visto que trabalha com prevenção, eu sou totalmente adepto da prevenção e cientificamente em todos os quesitos sempre foi comprovado que a prevenção é bem mais barato do que depois você resgatar o seu material ou uma vida que se perde, né? Então, ou doenças que você adquire, falando na atividade física, mas a gente tem que avaliar essa situação que você falou logo no início. Vereador, não, até porque é o seguinte, se os shoppings estivessem com todas as lojas alugadas, se os shoppings estivessem com movimento, mas, por exemplo, o senhor entra no Shopping ABC, o que tem no segundo andar do Shopping ABC? Uma monteira de lojas vazias. Entra no Shopping Via Tereza, por exemplo, o que tem lá? Mais de 30 ou 40 lojas vazias. Entra naquele shopping lá no Bingen, o que tem? 30, 40 lojas vazias. Entra no Shopping Rua Tereza 806, acho que é 851, 806, tem 20 ou 30 lojas vazias. Quer dizer, vão dar mais uma despesa ao shopping que será rateada entre os inquilinos ou entre os proprietários que não conseguem alugar as lojas, né? Cria-se mais uma despesa num momento que a cidade não vive no seu melhor momento econômico. Sim. Né? Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de coisa deveria ser olhado. Eu não digo que um supermercado não precise. Correto. Ok? Então, determinados ramos de atividade, tudo bem. Agora, outros ramos do comércio, a coisa não é bem assim, que a coisa não funciona exatamente como a banda toca. Concordo. Bom, vereador, eu preciso novamente pedir um rápido intervalo, porque senão os nossos patrocinadores puxam a minha orelha. Serão só 2 minutos e já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria,
2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o professor Leandro Azevedo e eu espero que a senhora e os senhores estejam gostando da entrevista de hoje, porque estamos falando de vários assuntos de interesse aqui da cidade, do seu interesse, do meu interesse, do nosso interesse. Professor, um assunto que é uma pedra no sapato já há algum tempo de todos os petropolitanos, que é a CONDEP, a coleta de lixo, a capina e coisas sérias. Por quê? Segundo eu fui informado, existe dentro da CONDEP um número grande de funcionários idosos, um número grande de funcionários que não estão recebendo seus direitos trabalhistas, né? E não há verba, não há dinheiro, e isso eu não acredito, porque eu sempre falo que o problema é de gerenciamento, é de criatividade. E que a desculpa é de que não há dinheiro para contratar mais pessoas para a CONDEP, né? E por conta disso o serviço está precário. O que o senhor tem a nos falar para os nossos telespectadores a respeito disso? Bernardo, na verdade eu acho que os nossos amigos que nos assistem aí vai até comprovar tudo que a gente fala, porque essa situação é Petrópolis inteiro, o único lugar que a gente encontra mais ou menos ainda de asfalto e limpeza ao centro da cidade, sem falar em mobilidade urbana. Mas assim, toda comunidade que a gente vai é lixo, é buraco para tudo quanto é lado, capina e roçada. Eu vejo os nossos amigos aí fazendo mutirão dentro das comunidades para resolver, tapar buraco. Então realmente é um serviço básico, onde primário, que deveria ser aí o início de qualquer executivo para poder mostrar para a cidade para que chegou. Então, ontem mesmo eu debati isso na Câmara em relação aos nossos amigos funcionários da CONDEP, porque um fator importante aí que você não falou é que a maioria dos funcionários são mulheres ainda, mulheres e idosos, então assim, que ficam num local aqui na rodoviária às vezes, tudo tumultuado, que o ano passado chegou o uniforme, mas tem muito funcionário trabalhando sem uniforme, com material, às vezes, não condizente àquela função. São os funcionários que realizam as piores tarefas do nosso município, que é estar dentro do rio, que é estar limpando valeta, que é estar mexendo em mato, lixo, tudo aquilo que a gente não gosta, são esses amigos que estão lá fazendo na maioria das vezes, com muito carinho e honestidade. Mas eu coloquei ontem o problema de até as horas extras, com esses problemas todos, não ser pago isso, não ser pago aquilo, ainda não podem fazer a hora extra, que de repente com as horas extras poderiam solucionar muitos problemas nas comunidades no que tange aí a capina, roçada, lixo, então poderiam estar ajudando bastante. É uma visão que nós, como legislador e os próximos amigos aí que vão querer estar se candidatando a prefeito, tem que pensar muito bem nessa questão. Porque é o cartão postal da nossa cidade de limpeza, são as ruas, então acho que isso é o mínimo que a gente pode estar cobrando para os nossos munícipes aí que tira com tanto sacrifício imposto do bolso aí, são muitos, dentro da comunidade,
as mais carentes, tem gente que paga imposto pra caramba e não vê os serviços voltando aí da forma que a gente queria. Vereador, realmente eu já falei isso aqui, a senhora e o senhor que acompanham o nosso programa, lembram bem que eu disse, já passou da hora do prefeito ter uma conversa de pé de ouvido com Wagner Silva e dizer, amigo, seja criativo, melhore um pouco isso aí. Se você me disser que não tem dinheiro, eu acho isso uma bobagem, porque fica essa história da herança maldita passando e continua o mesmo mimimi, o mesmo blá 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 por conta da prefeitura. Né? Aliás, antes de nós entrarmos no assunto educação, que é a sua área, eu queria dizer o seguinte, parece que voltou o problema do não repasse dos empréstimos compulsórios aos bancos, por conta que o governo não está repassando o dinheiro que desconta no contra-cheque dos funcionários, não está repassando aos bancos. Isso é verdade? Então, a gente tem recebido, sim, algumas denúncias e a gente está até para fazer um pedido de requerimento de informação também para poder verificar de perto a situação, Bernardo, que já são problemas de outros governos e a gente vê a coisa se repetindo e a gente fica muito preocupado, que é um dinheiro que realmente ele é do trabalhador, que era para ter sido pago, e ele recebe aquela carta de cobrança e fica com aquela questão de não cumprimento das questões e os empréstimos sendo descontados. Então isso aí é uma falta de responsabilidade, falta de cuidado com os nossos servidores. Dá vergonha de receber uma denúncia dessa, na verdade, como legislador hoje. Bota vergonha nisso. Vereador, vamos falar um pouquinho de educação? Vamos falar um pouquinho a respeito da situação das 30 horas do pessoal de apoio e também do não pagamento de uma série de coisas, quinquênios, triênios, adicionais, horas extras, etc. e tal dos professores. Nos fale um pouquinho como é que está a situação da educação aqui em Petrópolis, até porque na semana passada ou retrasada, eu recebi um comentário de um telespectador nosso, uma telespectadora nossa, dizendo que a merenda escolar voltou a ter problemas. Eu vejo toda hora o prefeito anunciar uma nova licitação de compra de alimentos, toneladas e toneladas e valores altíssimos, e já tem gente se queixando do velho problema, da volta do problema da merenda escolar. Nos fale um pouquinho a respeito da educação aqui no município, professor. Como é que o senhor está, na sua ótica, como é que o senhor está vendo? Então, vou começar na merenda, já que foi esse assunto que fechou aqui. A merenda, realmente a gente vê as licitações acontecendo, mas a gente não vê melhora na escola. Eu tenho um propósito esse ano, apesar de conhecer quase todas as unidades escolares, cerca de 180, esse ano completei ontem a 21ª fiscalização escola. Então, vou falar que mais da metade delas, a reclamação foi merenda. Então, quem falar o contrário está mentindo, porque eu fui lá, presenciei, escutei. Pais falam, alunos falam, funcionários falam. Então, assim, a nossa educação hoje, ela sofre com falta de sérias pagamentos de quinquênio, triênio e outras, mas uma coisa que me deixa mais preocupado é a falta de responsabilidade e comprometimento daquele que se candidata a um cargo de executivo e promete coisa que não cumpre. Por exemplo, 30 horas, por exemplo, 1/3. E ainda retira o benefício dos professores, que foi a votação da retirada do DTJ, que acabou com a vida de mais de 1.000 profissionais de educação. Pessoas que tinham contas a pagar e que entraram numa situação complicada. 30 horas já tinha um estudo, o pessoal de apoio, que não precisaria de contratar mais ninguém, que eles iam remanejar os horários e eu cumprir a tarefa da melhor maneira possível. Essas 30 horas, ela ataca diretamente a doença no profissional da educação. 1/3 do planejamento já é lei, vem lá de trás também que isso não é cumprido, e o professor, na verdade, ele precisa se reciclar, ele precisa estudar, ele precisa desse momento para apresentar para os nossos alunos e planejar uma aula com mais qualidade, diversidade, podendo levar uma aula mais atrativa e prazerosa para os nossos alunos. A nossa educação está doente. Os nossos profissionais de educação estão adoecendo, estão saindo da função, estão desviando função
muito por esses motivos, que a gente, apesar daquilo que ainda vem de casa, das estruturas familiares, da desvalorização do profissional da educação, ainda temos a questão do não cumprimento das obrigações do Poder Executivo. E outra coisa que eu batalho e vou continuar batalhando, Bernardo, é a questão do profissional de educação física, que eu sou um professor de educação física. A nossa cidade, ela negligencia a Lei 9493 de 96, que obriga o profissional de educação dentro de toda a educação básica. Quase todas as escolas de primeiro segmento não têm professor de educação física e semana passada eu encontrei até de segundo segmento que não tem. Então a carência é enorme e a gente precisa de concurso já para educação física também. Lembrando que a atividade física nas séries iniciais, ela vai trabalhar com o desenvolvimento da criança, com aprendizado que vai fazer diferença na sua fase adulta, além de reforçar a questão da aprendizagem. Então a educação, ela precisa se reorganizar, se reinventar e tem outra coisa mais importante que são, vou falar aqui, centenas de RPAs na nossa prefeitura ocupando o lugar de concursado. Então isso a gente tem que ver, já foi denúncia, tem pedido de requerimento de informação e a gente vai atuar pesado nisso aí, Bernardo, porque são pessoas que fizeram concurso que estão de fora e são pessoas até que estão de RPA, sem direito trabalhista nenhum, recebendo atrasado, que vai poder estudar e almejar um concurso público e uma carreira mais consolidada para a sua vida. Professor, infelizmente, uma hora passa muito rápido. Eu estou olhando para o nosso cronômetro ali e eu vou lhe dar 1 minuto para as suas despedidas, lhe pedindo desculpa por não ter tido tempo de comentar os seus projetos e o que o senhor ainda pretende fazer. Mas fica para um próximo programa, prometo à senhora, prometo ao senhor. Professor. Bernardo, na verdade, agradecer mais uma vez a disponibilidade do horário do programa, agradecer a todo o público que pôde estar nos assistindo nos assuntos importantes e relacionado aos nossos projetos, na verdade a gente não fica triste porque vai ser mais uma oportunidade para a gente estar voltando aqui no canal e estar falando pelos nossos projetos, muitos que foram aprovados, muitos que foram vetados e que vai de encontro aí a qualidade de vida e o benefício da nossa população. Mas desde já agradecer a todos vocês, que vocês possam estudar cada vez mais e saber quais são as responsabilidades do vereador e do prefeito, para ninguém na eleição vender ilusões para a nossa população e a gente melhorar o nosso voto e votar consciente. Então, quero só agradecer a todos vocês, desejar um ano maravilhoso e agradecer, Bernardo, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no seu programa. Professor, uma hora passa muito rápido. Eu poderia ficar mais uma hora aqui conversando com o senhor, porque os assuntos de interesse da cidade, de interesse dos nossos espectadores, com relação à Câmara Municipal, com relação ao governo municipal, são inúmeros e conseguimos, pelo menos, graças a Deus, falar bastante coisa hoje e tocamos em vários assuntos hoje, isso é muito importante. Bom, eu queria agradecer à senhora e ao senhor a paciência e a gentileza de ter ficado conosco nessa hora. Queria agradecer aos nossos anunciantes, nossos patrocinadores, porque sem eles esse programa não seria possível de ser levado ao ar. Queria agradecer a nossa equipe técnica aqui, ao Getúlio Batista, ao Marcos Falcone, ao pessoal de apoio. E dizer à senhora e ao senhor que eu desejo-lhes uma boa semana, fiquem com Deus e lembrem-se, até aqui nos ajudou o senhor. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal.
Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. TVC 16. Aqui você se vê.